nobre senador Antônio Anastasia, esse grande político brasileiro lá das Minas Gerais, e que pela sua conduta cartesiana na ocupação da presidência, sempre ele disciplina as sessões e nos dá segurança total dos nossos pronunciamentos. Eu gostaria apenas de comunicar que em discussão em relação à questão da área da faixa de fronteira, nós estamos apresentando uma PEC, em função do artigo 20 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, que estabelece que a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão regulamentadas em leis. Pois bem, desde a Constituição de 88, que nós temos, obviamente, esses 150 quilômetros como faixa de fronteira, mas que, ao longo do tempo, nós percebemos que é necessário, na verdade, essa redução para que os estados possam, efetivamente, como principalmente os estados da região norte do país, Roraima, o meu estado, Amapá, Acre, Rondônia, enfim, possamos, com a diminuição dessa faixa de fronteira para 10 quilômetros, porque ali já está suficientemente protegida, estão protegidas as nossas fronteiras, ali estão as nossas Forças Armadas, ali estão praticamente os vetores que identificam qualquer movimentação que não seja de interesse nacional. Nós temos essa segurança de que as nossas fronteiras estarão sendo protegidas. E como é hoje, 150 quilômetros dificulta até para você fazer a regulamentação fundiária, a regularização fundiária, as propriedades não têm os seus títulos definitivos, não têm acesso aos créditos para ampliar mais ainda os investimentos nesses estados. Então estamos apresentando esta PEC para que nós possamos efetivamente, com a compreensão dos senhores senadores, com a compreensão inclusive do nosso governo, possa entender que as fronteiras estão asseguradas sim, mesmo com a redução deste número que ficou definido na Constituição Cidadã de 1988. E outro tema que eu acho interessante, senhores senadores, senhoras senadoras, meu caro presidente Antônio Anastasia, com relação ao leilão do pré-sal que aconteceu agora pela manhã. Obviamente, houve quase que um terremoto em relação a apenas 69 bilhões de reais terem sido definidos pelas empresas, inclusive com a maioria do capital da Petrobras, mas isso representa 70% do que estava estimado. Aliás, estávamos, na verdade, fazendo uma estimativa extremamente elevada, sem um parâmetro bem substancial. E o que nós verificamos é que ainda faltam 2 lotes para serem leiloados. E esse é um jogo do mercado. Nós sabemos pela dificuldade da economia internacional, empresas da França, por exemplo, que nós tivemos um contencioso recente em relação à Amazônia, podem terem ficado fora por questões talvez até de interesse da própria França, a Grã-Bretanha da mesma forma, e aí nós entendemos que a Petrobras continua realmente com essa força enorme sobre a exploração dos nossos mananciais. Então, não houve essa perda, como muitos, na verdade, estão difundindo, mas a Petrobras hoje tem liquidez. E se ela tem liquidez, e se o mundo precisa de petróleo, e se nós já temos as reservas conhecidas, obviamente que o Brasil não perdeu em nada. Aliás, 69 bilhões de dólares, ou seja, 70% do esperado foram vendidos essas duas áreas. Então, gostaria de dizer que também não vai haver nenhum prejuízo em função daqueles números que tinham sido acordados, 15% para os municípios, 15% para os estados, até porque tenho certeza que a política do governo é uma política de sustentação e, acima de tudo, de fortalecimento da economia desses entes federados. E isso aí, obviamente, está claro, porque em nenhum momento o governo comentou a redução desses valores. Então, eu diria que o petróleo está lá no fundo do mar, ele está totalmente identificado. Como já disse e vou repetir, o mundo desenvolvido precisa realmente de petróleo. É
até, sinceramente, presidente Antônio Anastasia, eu acho que foi até bom, porque essa queda no preço dos petróleos na OPEP, ultimamente, talvez até, quem sabe, não tenha sido um bom presságio de que no leilão dos outros 2 leilões que acontecerão, realmente esses preços serão melhores para o Brasil e, consequentemente, para que essa divisão ela seja uma divisão que possa atender efetivamente aos estados e municípios, porque realmente esse é o desejo do governo e, claro, o desejo de todos nós parlamentares. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor.